Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios é Novo Testamento. É uma carta que Paulo escreveu depois do livro de Romanos, Coríntios, Gálatas, aí depois é Efésios. Efésios capítulo 6 é o capítulo que trata da armadura de Deus. E vocês leiam comigo o verso 12. Efésios 6, verso 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vamos traduzir esse versículo aí para que todos nós entendamos, não é isso? Primeira coisa, o que é carne e sangue? O sangue e carne são seres humanos, pessoas. A nossa luta não é contra as pessoas, umas contra as outras, entendeu? E geralmente é assim, as pessoas pensam, né, que não é minha esposa que está contra mim, é meu filho que dá trabalho. E a gente foca na pessoa. Só que todo conflito que existe, quem está por trás? Os principados e as potestades. O que são principados e potestades? Principados é o quê? Príncipes. Então o diabo é um príncipe? Foi Jesus quem disse. Jesus disse que o diabo ele é o quê? O príncipe deste mundo. E no céu também o diabo era um príncipe, sabia? Mas lá ele não tem mais principado. O principado dele é na terra. E potestades. Potestades vem de poder. Significa que esses principados, esses anjos caídos, o diabo, seus anjos, eles têm poder também. E forças espirituais do mal. Já está falando, já está deixando claro, né, que não são forças materiais, não são forças físicas. Não é um exército físico, é um exército espiritual. Se é espiritual, ele é o quê? Invisível. Nós não podemos ver. E todo conflito que você tem com as pessoas, que as pessoas têm com você, e que você tem com você mesmo, na verdade não tem nada a ver com você ou com as pessoas, tem a ver com ele. Porque ele é o agente. O diabo e seus anjos são os agentes que estão aí no mundo causando guerras, conflitos, discussões, brigas, separações, divisões, mortes. O ensino mais perigoso que existe e que o diabo mais gosta, sabe qual é? É o ensino de que ele não existe. Quando alguém chega assim, não, o diabo não existe, o diabo é um mito. Esse é o principal ensino que ele procura promover na Terra. Porque ele, convencendo alguém que ele não existe, ele vai se tornar mais perigoso ou menos perigoso? Ele vai se tornar mais e mais perigoso. Sun Tzu escreveu A Arte da Guerra. Sun Tzu, um livro chamado A Arte da Guerra. Nesse livro ele fala sobre isso. Ele diz assim: você vai para a guerra, você tem que conhecer a si mesmo, você tem que conhecer o adversário, o inimigo. Se você conhece a si mesmo, mas não conhece o adversário, ele fala que você perderá todas as batalhas. Se você conhece o adversário, na verdade é o contrário, né? Se você conhece o adversário, mas não conhece a si mesmo, perderá todas as batalhas. Se você conhece a si mesmo, mas não conhece o adversário, para cada batalha que você ganha, você perde outra. E se você conhece a si mesmo e conhece o adversário, você não perderá uma batalha. Sun Tzu escreveu isso no Arte da Guerra. Aí imagine que eu chego à compreensão de que o inimigo não existe, o diabo não existe. Quando é que eu vou conseguir vencer ele? Nunca. Não tem como. Mesmo eu sabendo que ele existe, sabendo quem ele é e sabendo quem eu sou, eu ainda perco a batalha contra ele, sabia? Porque nenhum ser humano é capaz de vencer o diabo.
Apenas Deus é capaz de vencer o diabo. Quando é que o ser humano vence o diabo? Quando ele está apegado a Deus, entendeu? É Deus que vence. Porque o ser humano mesmo, em si, por si mesmo, não tem como enfrentar o diabo. Porque o diabo ele é invisível. O diabo é mais forte, mais poderoso. E ser humano nenhum é capaz de resistir às tentações do diabo. Por ele mesmo. Não existe esse negócio de força de vontade, de você dizer assim, não, eu vou parei isso aqui, parei de comer isso aqui, não vou fazer mais isso. Não existe capacidade de você vencer o inimigo com isso. Só existe quando você primeiro se sujeita a Deus. Aí, ao se sujeitar a Deus, pronto, aí você precisa ter força de vontade. Mas só a força de vontade não basta para vencer o inimigo. Porque o ser humano tem a vontade pervertida. Tem a natureza decaída. O inimigo, ele tem essa vantagem sobre nós, né? Ele é invisível, ele é mais forte do que o ser humano. Ele vive mais do que o ser humano, não dorme. Aí a pessoa chega com a ideologia dizendo, não, o diabo não existe. Eu vou dizer uma verdade a vocês. Pense bem, viu, o que eu vou dizer aqui. Na verdade, o que não existe é o ser humano. Que você vê todo dia. Quando você vai ler a Bíblia, você vai perceber que lá no tempo de Noé, o diabo já existia. No tempo de Jó, o diabo já existia. E as pessoas que existiam naquela época, cadê elas? Morreram todas. E o diabo está onde? Continua existindo. Todas as pessoas que estão vivas hoje na Terra, elas todas vão morrer. E o diabo vai continuar existindo. Então, a filosofia de que o diabo não existe, ela não tem lógica exatamente por isso. Porque ele existe, quem não existe é o ser humano. Algumas pessoas dizem assim, não, o diabo conhece a Bíblia. Diz assim, né? Não, o diabo conhece a Bíblia, o diabo lê a Bíblia. Na verdade, irmãos, o diabo ele não lê a Bíblia, ele não conhece a Bíblia. Ele viveu a Bíblia. Todo episódio que a Bíblia registra, ele estava presente. Todas as cenas, toda a história, o diabo estava presente. Ele vivenciou tudo aquilo. Ele era um agente atuante. Ele não era um coadjuvante, aquela pessoa que fica só observando. Não era aquela pessoa, um figurante, que fica só passando. Ele era um agente atuante, ativo na história. Em todos os episódios ele esteve presente. E por que eu quero falar sobre isso? Porque, como eu falei para vocês, quando você conhece a si mesmo e você conhece o inimigo, então as suas chances de vencer se tornam maiores. Não por você mesmo, mas porque quando você conhece mais sobre ele, automaticamente você sabe que você precisa se apegar cada vez mais a Deus para vencê-lo. Foi Pedro que falou quais são os planos do diabo para o ser humano. Pedro fica perto de Apocalipse. Encontrou? 1 Pedro 5, verso 8. Diz o quê? Sede sóbrios, vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Veja bem, Pedro falando. Para quem Pedro estava falando? Pedro estava falando para cristãos, pessoas a quem ele estava escrevendo. Quem é que o inimigo deseja devorar? Pessoas que servem a Deus, sabia? Porque as pessoas que estão no mundo, ele quer que elas promovam o reino dele. Não quer que elas morram. Quem está fazendo a vontade dele, ele não quer que morra não, entendeu? Ele quer usar essas pessoas para que cada vez mais faça a vontade dele. Mas quem procura fazer a vontade de Deus, pregar o evangelho de Deus, então ele quer devorar. Aí ele, logo depois ele fala isso. Não, mas na verdade acho que é Tiago que fala isso. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago fala isso. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Se você é uma pessoa que acredita nisso, que o diabo não existe, então automaticamente também você não pode acreditar na Bíblia, porque você vai perceber a Bíblia do começo ao fim falando da existência do diabo. Lá no Jardim do Éden
fala que ele estava lá na forma da serpente. Lá no povo de Israel, no Egito, estava lá no meio dos pagãos. Os pagãos fazendo todo tipo de aberrações espirituais, adorações falsas. O diabo estava lá no meio deles. O diabo foi quem bolou o plano para matar os israelitas com um profeta Balaão. Lá no livro de Apocalipse fala que Balaão, ele foi exatamente uma pessoa endemoniada com esse propósito de destruir o povo de Deus. Ele queria, através da feitiçaria, rogar praga no povo para o povo não prosperasse, né? Até hoje em dia tem isso, né? De as pessoas rogar praga, fazer catimbó, feitiçaria para atrasar a vida das pessoas. E se a pessoa não tiver com Deus, aquilo ali funciona. Por quê? Porque o diabo, como a gente leu lá em Efésios, é dominador desse mundo. Ele é uma força espiritual do mal, que vive para fazer o mal. E o mal atinge quem também dá lugar a ele. Mas só que o feitiço de Balaão não pegou no povo, porque o povo estava com Deus. Então Balaão chamou Balaque, o rei dos Moabitas, e bolou um plano. Isso é o seguinte: o povo está com Deus, maldição nenhuma cai no povo. Vamos fazer o seguinte: bota as mulheres para dançar aí nua, ao redor da fogueira. E quando o povo vê as mulheres, aí eles vão achar bonito, eles vão chegando perto. E quando eles caírem na tentação, aí sim aí a maldição vai pegar. Já imaginou? É dessa maneira que o diabo age, irmãos. O diabo, ele sabe que o ser humano, ele só pode ser condenado quando ele erra, quando ele comete delitos. O diabo é legalista. É legalista, ou seja, ele fica falando para mim e para você que o pecado não tem problema. Não tem problema, não é nada demais, isso aí todo mundo faz. Mas quando você comete, aí ele diz: pronto, o pecado não tem mais perdão. Você está condenado, você está perdido. Você vai para o inferno. Ele fala assim, né? E você não tem mais perdão. Foi o que ele fez com o povo de Deus. E o povo caiu ali na tentação das mulheres, né? As moabitas. Se prostituiu com aquelas mulheres. Inclusive teve um príncipe lá do povo de Deus que pegou a mulher lá e trouxe para dentro da tenda dele lá em Israel. O sacerdote Finéas pegou uma lança e atravessou os dois com a lança. Todos os dois deitados lá dentro da tenda. E Finéas atravessou eles com essa lança. Aí Deus disse: olha, eu faço uma aliança com Finéas porque ele fez com que a minha ira se aplacasse contra os filhos de Israel. Porque Deus ia matar todo mundo. Aí quando ele matou aquele homem com aquela filha dos príncipes de Moabe, aí Deus cessou de destruir o povo. A palavra de Deus, do começo ao fim, fala do diabo. Apesar de que a gente não gosta de ouvir sobre o diabo, porque ele é mau, né? Ele é ruim. Como a gente acabou de ler aqui, ele está sempre procurando devorar as pessoas de Deus. Né? E por que ele não devora todo mundo, não mata? Por quê? Porque Deus não deixa. Deus nos protege. Mas existem momentos em que Deus permite que o diabo nos toque, sabia? Basta você ler a história de Jó. Deus falou com o Satanás e disse: vai lá. A mesma coisa ele fala conosco. O diabo chega para Deus e diz: olha, fulano está aí na igreja aí, mas ele não é sincero, não, deixa eu provar. Aí Deus diz: vai lá. Porque é necessário que haja prova. É necessário que haja o teste. E o inimigo está aí no mundo exatamente para testar quem é de Deus ou não. As pessoas de Deus não vão dar lugar a ele. Mas as pessoas que não são de Deus, elas vão aceitar o seu modelo de governo. Que o diabo está propagando no mundo é o modelo de governo dele. Ele não quer destruir o mundo, ele quer que o mundo seja governado segundo o modelo dele. E o modelo é esse que a gente está vendo aí. Cidades, festas, tecnologia, facilidades, vícios. E toda pessoa que se sujeita a esse modelo está dizendo o seguinte: o modelo do diabo é bom. Entendeu? Qual é o modelo de Deus? Está lá no Pai Nosso. Jesus disse assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. O que Jesus estava falando ali no Pai Nosso é o seguinte, que o diabo, ele veio aqui para a terra e ele implantou o modelo dele, porque o diabo alegou isso no céu. Ele chegou diante de Deus e disse que o modelo de governo de Deus estava errado. E o modelo dele era melhor. Então Deus deu a ele essa oportunidade dele implantar o governo dele na terra. E é o que ele tem implantado aí. E eu pergunto a vocês, o modelo do diabo está sendo aprovado aí pelo mundo ou não? Tá. Mas para Deus não está. E para quem é de Deus também não pode aprovar esse modelo. Então se de repente você segue a Deus, serve a Deus, tem a Bíblia, mas se você se ajusta ao modelo que existe no mundo, do governo do diabo, então você está do lado dele. Para você não se ajustar, você precisa ser contra esse modelo. O modelo do diabo é muito bem elaborado. Ele dá a entender realmente que é melhor. O modelo de Deus para as pessoas parece ruim. Mas aí Jesus diz assim: venha o teu reino, assim na terra como é no céu. O modelo de Deus continua perfeito no céu. E o plano de Jesus é trazê-lo para a terra. E Jesus ora e pede que a gente ore nesse sentido: venha o teu reino. Se o reino de Deus vier aqui para a terra, o que é que acontece? O reino do diabo é desmascarado. E qual é a luta, irmãos? Então essa é a luta. Esse é o conflito entre o bem e o mal, entre o diabo e Deus e Cristo. É a luta pelo governo e pelos adeptos, os súditos no reino. O diabo, ele tem muito mais súditos na terra. O sistema que ele elaborou é muito mais atrativo para o ser humano. Mas não passa de uma ilusão. Não passa de uma ilusão. Mas o ser humano não percebe. Por quê? Aquilo que eu falei para vocês. O ser humano, ele não tem inteligência suficiente para perceber que aquilo é um engano, é uma ilusão. O mesmo reino ele apresentou para quem? Para Jesus. Aonde? No deserto da tentação. Ele apresentou aquele reino. Esse aqui é o meu reino. E a glória dele. E Jesus observou aquilo, ele viu aquilo, só que Jesus, ele tinha comunhão com Deus, sempre teve comunhão com Deus, e ele percebeu que aquilo era uma ilusão. Que o inimigo criou. O ser humano não consegue perceber isso porque o ser humano não tem comunhão com Deus. O diabo chega, apresenta a bebida alcoólica, a cerveja, a maconha, a droga, o ser humano prova e sente aquela excitação, aquele prazer, aí ele pensa, isso é bom, não é isso? Por que ele pensa assim? Ele foi enganado. Quando ele vai perceber depois o resultado daquilo, ele vai perceber que aquilo não é bom. Então o reino do diabo é isso. Ele apresenta o prazer que o mundo oferece, a beleza, a fama. Tudo isso é obra do diabo, irmão. O diabo está trabalhando para tirar a atenção e distrair as pessoas, entendeu? Ele sempre trabalha assim. Não sei se você percebe que Jesus, ele disse não ao diabo. Ele disse, vai, Satanás. Não foi? Ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. Por que Jesus disse aquilo? Porque Jesus, ele enxergava além da ilusão que o inimigo apresentou. Mas o diabo, ele tem um poder de enganar enorme, grande. O diabo, ele enganou anjos perfeitos que nunca pecaram. Imagina o ser humano que não sabe nem o que é a Bíblia. O livro Desejado de Todas as Nações tem um capítulo chamado Está Consumado. Nesse capítulo, a irmã White fala do tempo em que Jesus morreu na cruz. E ela fala que até aquele dia em que Jesus morreu na cruz, muitos anjos de Deus simpatizavam com o diabo. Imagina aí, toda a história de Moisés, de Noé, de Davi, todo aquele tempo, havia anjos de Deus que simpatizavam com o diabo. Por quê? Porque o diabo tinha um poder enorme de enganar, de iludir. Ele enganou os anjos que estavam com ele e caíram com ele. Os anjos foram iludidos e eram anjos perfeitos em sabedoria. Não eram anjos burros. Você observa o tamanho da capacidade dele para enganar. Perceba o tamanho da capacidade dele para enganar.
Quando Jesus morreu na cruz, foi que aqueles anjos perceberam que o inimigo era mau. Porque até aquele dia, eles achavam que o inimigo não era tão mau. Que ele era apenas um anjo que estava contrariando a Deus, mas que Deus iria tratar de outra maneira com ele. O que é que Deus fez? Ele deu tempo. Deus deu tempo ao inimigo para que ele desenvolvesse sua maldade. Esse é o método que Deus usa, irmãos. Deus ele poderia ter destruído o diabo no momento. Não poderia? Quem é que pode mais do que Deus? Ninguém. Deus poderia ter destruído o diabo simplesmente como alguém atira uma pedra assim, ó, longe. Por que Deus não fez isso? Porque Deus sabia que destruir o diabo não destruiria o mal. Aqueles anjos que simpatizavam com ele, quando vissem que Deus matou ele, iam sentir o que de Deus? Iam ficar com medo de Deus. E não iam perceber o resultado do que era a obra do diabo. E Deus disse, não, então eu não posso destruí-lo por causa de vocês, do bem daqueles anjos. Então veio, Cristo morreu na cruz. Cristo morreu na cruz. Ali, se Deus quisesse, ele já poderia ter destruído o diabo? Não poderia ainda. Porque ainda faltava uma segunda categoria dos filhos de Deus, os seres humanos. Na cruz, todos os anjos de Deus, os filhos de Deus do céu, tiraram as suas dúvidas. Mas eu pergunto a vocês, todos os seres humanos já tiraram as suas dúvidas de que Deus é bom e o diabo é mau? Não. A grande maioria do ser humano continua acreditando no governo do diabo. Se eu disser para você, não, você está seguindo o governo do diabo, ninguém diz que está, né? Mas o modelo que o diabo implantou no mundo é algo que engana as pessoas. Ele jamais vai dizer que é ele que está no governo. Mas você percebe pelo fruto. Você observa naturalmente que a pessoa que está no mundo, ela não quer saber de Deus, não quer saber da Bíblia, não quer saber de igreja. Se ela não quer saber dessas coisas, então automaticamente está demonstrado qual é o reino que ela está. O diabo pegou Jesus e levou ele até o lugar mais alto do templo. Eu pergunto agora a vocês, como foi que ele fez isso? Será que ele pegou um avião, um helicóptero? O que é que vocês acham? Como foi que ele fez isso? Pegou Jesus e levou, transportou ele até o pináculo do templo e disse que apresentou o mundo, o reino do mundo e a glória dele. Como foi que ele fez isso? Me explique. Como foi que ele fez isso? Ele fez com o poder dele. O diabo é extremamente, irmão, poderoso. Ele não é mais poderoso do que Deus, mas ele tem poder. Observe que diz que no dia que Deus disse assim, vai lá, fere a Jó, diz que ele fez um vento bater nos 4 cantos da casa. Você já viu um vento bater de 4 lados? Deu nos 4 cantos da casa, derrubou as casas com os filhos de Jó dentro. Morreu tudo nesse desastre. E diz que logo depois ele fez cair fogo do céu, queimou as ovelhas de Jó. Queimou os rebanhos de Jó. E ele também, ele faz diretamente, preste atenção, ele faz diretamente o mal, faz o vento, faz o fogo descer. Ele só pode fazer isso se ele tiver poder. E o anjo de Deus, ele tem poder. O diabo, ele tem poder de sair da terra e ir para o céu. Ele só não faz isso porque ele não pode mais entrar lá. Quem é o ser humano que tem essa capacidade de pegar um avião e entrar no céu? Não tem. Avião nenhum vai. Mas ele tem. Jesus Cristo, ele disse assim, lá em Mateus, se eu não me engano, ele diz assim, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Você lembra dessa passagem? Eu vi. Você já viu um relâmpago? É coisa pequena um relâmpago? Não. É um negócio assustador. Se você prestar atenção, você vai perceber que Jesus falou que na vinda dele, ele vai vir também como um relâmpago. Ou seja, mostra aí como eles são parecidos. Quando Jesus morreu e ressuscitou, diz que veio um anjo de Deus do céu e diz que esse anjo também era igual ao quê? Um relâmpago, ou seja, esse anjo era da mesma categoria do diabo. Inclusive foi o anjo que ficou no lugar dele quando ele foi expulso. Não, mas o diabo perdeu o seu poder. Não perdeu. Ele continua com todo o seu poder, com toda a sua sabedoria, com toda a sua inteligência e aplicado 100% para o mal. E é interessante, irmãos, porque o diabo hoje, ele está mais
perverso e mais capaz de fazer o mal do que na época de Jesus. Porque a capacidade dele vem aumentando ao longo do tempo. Isso chama-se experiência. Você vai tendo experiência e aí você tendo experiência. Por exemplo, a pessoa que começa a beber cerveja. Então ela tem a experiência de beber cerveja. De repente ela começa a tomar a cana. É uma experiência pior, não é? Aí depois ela começa a beber coisas mais pesadas. Depois começa a fumar maconha. Começa a usar crack. Então o diabo é desse jeito. Ele começou com coisas leves. O pecado que ele cometeu foi simplesmente fazer Eva comer uma fruta. Não foi? Ali pareceu nada demais. Logo depois ele fez com que Caim pegasse uma pedra e esmagasse a cabeça do irmão. Aí de lá veio só piorando, só piorando. Tudo que existe de mal, que não presta no mundo, na sociedade, tudo que existe que não presta no ser humano, é parte do diabo e parte do ser humano também. Né? E ele está desesperado porque a Bíblia diz lá que pouco tempo lhe resta. O diabo, ele tem um período de apenas 6.000 anos de existência na Terra. Aí a gente pode pensar, pouco tempo, né? Para nós, né? Mas para ele, que viveu milhares de anos no céu. Imagina aí quantos séculos o inimigo não viveu no céu. E agora o tempo dele está contado. Ele tem uma capacidade grande de enganar. E a única maneira que eu e você temos de não sermos enganados pelo diabo é se a gente se sujeitar a Deus. O que é se sujeitar a Deus? É você não confiar em si mesmo. Salomão falou isso. Ele disse: entrega teu caminho, confia a ele todo o teu entendimento, não te estribes no teu próprio entendimento. Está lá em Provérbios 3, ele fala sobre isso. Ou seja, se você confia em si mesmo, na sua capacidade, você facilmente será presa do inimigo. Um colega meu, ele disse assim: o diabo não existe não. Eu já pedi 2 vezes para ele entrar em mim e ele não entrou. Então ele não existe não. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, quanta ingenuidade, não é? Quanta ingenuidade, porque ele achar que o diabo tenha uma compreensão tão limitada assim do pensamento desse dele. Eu disse, rapaz, o diabo já entrou em você e você não sabe. Porque no pensamento dele, ele acha que o diabo entrar numa pessoa é ele se ficar endemoniado, né? Só que a maneira de o diabo agir, irmãos, é muito mais sutil. O diabo ele pode entrar numa pessoa e sair correndo no meio da rua, arrancando os cabelos, ele pode fazer isso, mas só que isso daí é uma maneira que ele não usa comumente. O que é que ele prefere usar? Ele prefere usar a própria capacidade humana, a própria lógica e inteligência humana para fazer com que as pessoas sirvam a ele. Inclusive esse meu amigo aí, depois que ele falou isso, ele passou arrumou outra mulher fora dele, né? E passou a beber descontroladamente. Aí você pensa que a pessoa, é uma pessoa que está viciada na bebida, está viciada no adultério, na prostituição. O próprio fruto disso aí já mostra que a pessoa não está com Deus. Isso aí é obra do diabo. E isso é um tipo de possessão demoníaca, só que ele não se manifesta assim para deixar você fora de si. Ele usa a sua capacidade, simplesmente como ele usa a dele para fazer o mal, ele quer que você use a sua para fazer o que ele quer. E você faz aquilo, você está fazendo aquelas coisas ali, e o pior de tudo é que ele faz o quê? Ele faz você acreditar que não tem problema nenhum. Ele faz você acreditar que ele não existe. Então, se ele não existe, então você não está pecando fazendo aquilo. Veja bem, irmãos, como é sutil o trabalho do diabo. Para ilustrar bem isso, tem uma história na Bíblia, que a gente não vai ler, porque não vai dar tempo, mas é a história do endemoniado da sinagoga. Que Jesus estava na sinagoga, pregando, e de repente um homem gritou lá atrás, né? Começou a espumar pela boca e caiu, rodou pelo chão. E Jesus foi lá e disse, eu te ordeno, sai dele. O diabo saiu dele. O homem se levantou 100% natural, saudável. Aí Jesus, daqui a pouco, foi pregar nessa mesma sinagoga. Aí disse, hoje a escritura se cumpriu diante de vocês aqui. Aí eles começaram a olhar um para o outro assim, né? Os próprios membros da igreja lá, da sinagoga.
Mas como é que a escritura se cumpriu? Quem é que pode cumprir a escritura senão Deus? Esse homem está dizendo que é Deus. Não, vamos matar. E pegaram Jesus para matar. Aí foram para cima do precipício para jogar Jesus lá embaixo. E Jesus desapareceu, no meio dele saiu, né? Quem era que estava mais endemoniado? Era o homem que Jesus expulsou, o demônio, ou é aquelas pessoas daquela sinagoga? Mas elas demonstravam sinais de endemoniamento? Não. Elas estavam com a palavra de Deus, com a Torá, e as pessoas mais dominadas pelo diabo. Você sabe quais são as pessoas que mais estão demoniadas hoje em dia no mundo? Pastores evangélicos. São as pessoas que mais têm o espírito do diabo agindo neles. Eles pegam na cabeça de uma pessoa e ficam tirando o diabo, né? Mas eles têm o diabo mais do que aquela pessoa que está... Sabia disso? Jesus foi quem falou isso. Ele disse que muitos vão dizer isso no dia da vinda dele. Vão dizer assim, olha, Senhor, nós não expulsamos tantos demônios. Aí Jesus disse assim, eu nunca vos conheci. Vocês nunca fizeram a vontade do meu Pai. Apartai-vos de mim. Observe, irmãos, que o poder do inimigo é grande para enganar. Ele pode usar facilmente, irmãos, eu e você. Facilmente. Se nós não estivermos apegados a Deus. E a única forma, irmãos, que a gente tem para não fazer a vontade do diabo é a gente lutar. Lutar. Quantas vezes você não tem que lutar contra si mesmo? Porque se você deixar por você mesmo, você esculhamba com as pessoas, não é? Não, o fulano aqui, se dependesse de mim, eu matava ele com os dedos, não era nem com a arma. Era com os dedos mesmo, arrancava os olhos, os dentes, saia arrancando os dedos. Se você fizesse isso, estaria fazendo a vontade dele. Mas é o que o diabo quer, como é, irmão? Ou seja, para você não fazer a vontade do diabo, você tem que lutar contra si mesmo, você tem que se conter. Você tem que pensar no reino de Deus, buscar o reino de Deus. O que é o reino de Deus, irmãos? É o perdão. A Bíblia mostra lá, o reino de Deus é o perdão. Quantas vezes deve perdoar o próximo que peca contra ti? 7 vezes? Jesus disse, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então o perdão é o método divino para lidar com o mal. Mas o método humano é a vingança, que é o mesmo método do diabo. E o diabo diz que esse é o método correto. E quem segue esse método está aprovando o governo dele. Está seguindo o padrão do governo dele. É um perigo, irmãos. Tinha um irmão na igreja que ele gostava de pregar muito, falando sobre a capacidade que Deus dava da gente vencer o diabo, né? Daqui a pouco esse irmão estava mendigo no meio da rua, com cabelo grande, fumando maconha. O diabo deu uma rasteira nele. Por quê? Eu estou pregando aqui, ou você está pregando aí, falando contra o diabo. Mas se de repente o diabo apresenta uma tentação e eu caio, aí é o espaço que ele quer para eu e você sermos derrotados por ele. Por isso nós não devemos enfrentá-lo com a nossa capacidade, com a nossa inteligência. Como eu estou falando aqui para vocês, né? Nenhum de nós tem capacidade de enfrentá-lo de pé de igualdade. No livro de Ezequiel faz uma descrição do diabo e diz assim que ele não era sábio, ele era cheio de sabedoria. Em Ezequiel fala isso. E diz que também que ele era cheio de beleza. Aí fala ali, se eu não me engano, parece que são 7 ou são 10 pedras que ele tinha no seu corpo. Pedras preciosas. Ônix, safira, topázio. São 10 pedras preciosas. São 10 pedras raríssimas que tinha nele. E diz que quando ele passava em qualquer lugar, aquelas pedras reluziam, iluminavam. E aquilo dali demonstrava a beleza dele. E foi exatamente esse o motivo pelo qual ele se corrompeu. Porque ele começou a achar que era tudo aquilo, entendeu? Aquilo foi uma coisa que Deus deu a ele. Mas ele começou a achar que ele era aquilo. Perfeito. A Bíblia usa essa palavra para descrever Lúcifer. Perfeito. Cheio de sabedoria e de beleza. E tudo isso foi pervertido, corrompido. Tudo isso está sendo usado em prol do mal. Mas o inimigo tem algumas coisas que ele não pode fazer. Por exemplo, quem sabe me dizer uma coisa que ele não pode fazer?
O inimigo, ele não pode saber o que eu e você estamos pensando. Mas será que não pode? O que é que vocês acham? Às vezes, eu consigo saber o que outras pessoas estão pensando. Eu consigo. Tem um rapaz que quase toda vez ele sai de casa com uma latinha de cana na mão, assim, ó. Aí ele sai com a latinha, chega bêbado. Então, no dia que ele sai com a latinha de cana, já dá para eu saber o que ele está pensando ou não? Ou não? Será que ele está pensando em ir para a igreja? Ele está pensando em quê? Em beber cachaça, não sabe? Então, o diabo, ele tem uma capacidade, ele não sabe o que nós pensamos, mas ao mesmo tempo ele tem uma capacidade grande de calcular. Porque ele conhece as suas feições, entendeu? Quando você está... Às vezes eu estou falando sozinho e não percebo, Patrícia percebe. Por que tu está falando sozinho assim? Então, o diabo, ele percebe a sua gesticulação, ele sabe ali o que você está raciocinando. Ao mesmo tempo, o diabo, ele sabe do que você gosta, não sabe? E ele pode apresentar a tentação diante dos seus olhos. Quando ele apresenta, ele pode não saber o que você está pensando, mas ele sabe o que está querendo colocar lá dentro do seu pensamento. E de repente você pode ceder. Quando você cede, então ele sabe que conseguiu. Mas quando você não cede, ele percebe, ele fica sem compreender o que você está pensando. Quando você não dá lugar à tentação, aí ele não sabe o que você está pensando. Nessa hora ele não sabe. Mas quando você cede, então ele percebe que você aceitou. Outra coisa que o inimigo não pode fazer é fazer eu e você pecar. Ele não pode. Ele pode tentar, mas ele não pode forçar. Observe a história de Jesus. Ele mostrou as pedras, se você pode transformar em pães. Aí Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Jesus desejou aquelas pedras, porque ele tinha capacidade de fazer, mas ele não cedeu. Ele chegou para Eva e diz, olha, a fruta agradável para dar entendimento, sabedoria. Aí diz que Eva desejou, pegou o fruto, ele mesmo não obrigou ela a comer, ele simplesmente insinuou que ela comesse. E ela cedeu. Só que aí vem a questão. Existem pessoas que não têm mais capacidade de escolher. Que pessoas são essas? Pessoas viciadas. Essas pessoas elas não podem mais escolher se usa ou não, se peca ou não. Porque o vício dela é tão grande que controla ela. O meu vizinho mesmo, a médica chegou para ele e disse, o senhor deixe de fumar, senão o senhor vai morrer. Ele disse, não, doutor, a partir de hoje eu deixei. Alda sabe essa luta, né? Como é essa luta? A partir de hoje eu deixei. Isso aí foi de manhã, quando foi no outro dia de tarde, eu cheguei lá, estava fumaceira dentro de casa. Ou seja, pessoas assim, elas não têm mais controle sobre si. Quais são as pessoas que têm controle sobre si? As pessoas que não dão lugar ao vício. E se você prestar atenção, o que mais existe ao nosso redor é vício. Um deles é esse aqui, ó. É uma das coisas que mais vicia. Internet, WhatsApp, Facebook, televisão, novela, séries. Hoje é uma coisa que mais vicia as pessoas. Videogame. Todas essas coisas, irmãos, elas parecem boas. Quando você vai dar lugar àquelas coisas, elas lhe dão uma excitação, um prazer, não é? Quando você está fumando, você bebe o café, você toma uma cerveja. O trabalho do inimigo, irmãos, o trabalho do inimigo é esse. É levar você ao vício. Não, você pega aquilo ali, vai, qualquer coisa, chocolate, internet, pornografia. Pornografia é uma coisa que vicia rapidamente. E é uma coisa que prende religiosos, pessoas da igreja. Porque é uma coisa secreta, ninguém vê, nem a mulher da pessoa sabe, nem o marido sabe que a mulher vê aquilo. E a pessoa fica só afundando, mergulhando naquilo ali e vicia. Igual a droga. É um gatilho pelo qual o inimigo também prende o ser humano. Enquanto você pode escolher, então você consegue controlar. Por exemplo, é aquele negócio, evita o primeiro gole, não é assim? Evita o primeiro trago. Não, enquanto você evitar, você tem liberdade, não tem? De escolher se quer ou não. Mas depois que você prova e começa a usar, aí você começa a perder a sua capacidade. Aí nesse ponto o inimigo consegue controlar o pecado. Fazer com que você pegue cada vez mais. A pessoa perde o livre-arbítrio. Eu quero fazer uma última pergunta aqui para a gente encerrar. Até quando Deus vai aguentar o diabo? O que é que vocês acham?
Quando é que Deus vai destruir o diabo? Mais 50 anos, mais 100 anos? Será que ele vai viver mais uns 2000 anos pela frente, matando gente, causando angústia de pessoas? A palavra de Deus, ela mostra que Deus determinou um tempo. Deus determina um tempo para cada, como a gente falou na lição aqui, né? Para cada nação, para cada indivíduo. Cada ser humano que vem para a Terra determina um tempo para ele. Alguns vivem 80 anos, alguns vivem até 100, né? Outros vivem poucos meses, outros nem nascem. Mas todo ser humano tem um tempo determinado. E o inimigo, ele tem um propósito para Deus. Que propósito é esse? Fazer o mal. Deus criou ele e disse, olha, faça o mal. Até o máximo. Você é o ser mais poderoso que eu tenho. E você é o ser que mais pode fazer mal. Então você tem que fazer o mal ao máximo. Por que que Deus faz isso? Será que é porque Deus não ama o ser humano, não gosta do ser humano? Exatamente o contrário. É porque Deus ama o ser humano que Deus permite que o inimigo faça o mal. Mas como assim? Isso parece uma contradição, né? Porque Deus sabe que a única maneira dele destruir o mal é quando o mal chegar ao seu máximo. Por exemplo, Jesus morreu na cruz, não foi? Aquilo dali foi o ato máximo do mal que os anjos de Deus puderam ver. E com aquele ato, eles tiraram todas as suas dúvidas em relação ao diabo. Não simpatizaram mais com ele. Não tiveram mais nenhum tipo de apoio. O diabo, ele apresentava a mesma coisa, o vício, as facilidades, o mundo, como atrativo até para os anjos. E os anjos viam a atração naquilo. Mas com a morte de Cristo, os anjos viram que ele era mau, que aquilo ali não tinha lógica, era uma ilusão. E falta o quê? O ser humano. O ser humano ainda não se convenceu disso. Quando é que o ser humano vai se convencer disso, que o diabo é mau? Quando é? Somente quando ele atingir o limite máximo da sua maldade. Porque o ser humano então vai poder confrontar, contemplar com seus próprios olhos o resultado do mal. Enquanto isso não ocorrer, ele vai achar ainda que o inimigo é bom, porque o inimigo está promovendo o que aí? O Wi-Fi no mundo, entendeu? Tecnologia, comida barata, carros autônomos, cidades maravilhosas para você viver bem. Então tudo isso, irmãos, é uma ilusão. A pessoa pensa que isso é bom. Mas o resultado final, quando Deus permitir, aí ele vai então mostrar qual é o desfecho disso aí. E o ser humano vai poder confrontar com isso. Só que aí, no momento certo, Deus vai apresentar o quê? O reino dele. O reino de Deus é apresentado no mundo por quem? Por as pessoas, pelos justos, pelas pessoas que seguem o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a lei de Deus. Pessoas que obedecem os mandamentos de Deus. Pessoas que não dão lugar ao vício, não dão lugar ao mal. São pessoas difíceis de achar, viu? E quase todo ser humano que você conhece é pessoa que tem algum pecado ali, transgredindo a lei de Deus. Mas o reino de Deus é exatamente isso. Um grupo de pessoas na terra, o chamado remanescente, como o Apocalipse diz, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Essas pessoas aí vão contrastar no tempo do fim com aqueles que vão estar seguindo, enfrentando o príncipe do mal e seus súditos no tempo do fim. É uma batalha real, uma batalha espiritual que ocorre dentro de cada um de nós, e que ocorre na nossa vida aí fora. E que nós só podemos vencer se a gente se sujeitar a Deus, se apegar a Deus. Todos os dias, irmãos, todos os dias, pedir a Deus que nos guarde, nos proteja do mal, nos proteja do inimigo. E outra coisa que você e eu devemos pedir é que Deus nos dê capacidade de obedecer às leis dele, de obedecer os mandamentos dele. Porque o inimigo, ele é vigilante. No dia que você pisa em falso, ele está lá. Entendeu? Ó, tá vendo aqui? Observe bem que o único erro da vida de Moisés foi o fato de Moisés ter batido numa rocha com um cajado. Porque Deus disse aí, fala com a rocha. Aí Moisés estava estressado, bateu com a vara na rocha. Com raiva. O povo fazendo raiva a ele, ó. Fazendo raiva, aí Deus vai lá e fala com a rocha. Moisés chegou com a vara lá e disse, olha, beba água ali, um bocado de infeliz. Aí pá! Bateu na rocha. Beba água agora. Mata a sede. Aí disse que o diabo viu aquilo, né? O diabo viu aquilo, só. Tá vendo aí? Aí Moisés morreu, aí lá vem Jesus buscar Moisés, né?
Jesus vem buscar Moisés. Veio buscar. Aí quando chegou, quem estava lá no pé da cova? O diabo. Disse, não, como é que pode? Um homem desse meteu a vara na rocha lá. Você não viu não na hora que ele meteu? Como é que você vai levar? Aí foi uma discussão, entendeu? Jesus ficou calado. Jesus disse, não, eu não vou discutir com você. O Senhor te repreenda. Está escrito lá em Judas, né? O Senhor te repreenda. Aí Jesus foi e levou Moisés, mas disse que ele ficou feliz. Ficou bravo. Aí foi que ele ficou dizendo que Deus era injusto, entendeu? Como é que pode levar um homem desse para o céu? No dia que Deus mandou o dilúvio também, o livro Patriarcas e Profetas diz que Deus deixou o diabo no meio dos elementos em fúrias ali, né? E ele pensou que ia morrer, né, no dia do dilúvio. Aí diz que nesse dia também ele esculhambou com Deus. Que disse que Deus era injusto, matando todo mundo, porque o diabo estava implantando o sistema dele no mundo, né? Ele só não conseguiu implantar o sistema dele 100%, sabe por quê? Por causa de um homem chamado Noé. Se não existisse Noé no mundo, o diabo tinha conseguido. Mas Noé estava lá, construindo a arca, levantando o nome de Deus. Mesma coisa no tempo do fim, irmãos. Ele vai tentar implantar o sistema dele, a nova ordem das coisas, o sistema perfeito que todo mundo vai amar. Mas ele não vai conseguir, por quê? Porque assim como Noé, vai ter um povo que vai confrontar ele. Um povo que o Apocalipse diz assim, lavaram e alvejaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aí está o segredo da vitória, né? Cordeiro. Toda vez que o diabo foi contra o ser humano, ele venceu. Davi, Adão, quem mais? Pedro. Mas toda vez que o diabo foi contra Jesus, ele perdeu. No céu, ele perdeu a guerra, foi jogado lá de cima. No deserto da tentação, perdeu de novo. Na cruz, perdeu de novo. Na ressurreição, perdeu de novo. Não ganhou nenhuma. Então, quem é que vence o inimigo? É quem está com Cristo, o sangue do Cordeiro. A única maneira que a gente tem de vencê-lo é essa. Aqui eu passei para vocês algumas informações sobre o que a Bíblia apresenta sobre o mal, o diabo. E essas informações, irmãos, são importantes para que a gente compreenda bem quem ele é, para que a gente possa saber quem nós somos e que papel nós desempenhamos nessa luta, que é contra ele, as forças do mal. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós aprendemos um pouco mais hoje sobre as forças do mal que lutam contra nós, como a Tua palavra nos diz. E nós, infelizmente, Deus, por nós mesmos não podemos combatê-las. Mas, felizmente, temos o Senhor ao nosso lado. Sempre que andamos ao Teu lado, sempre que andamos em obediência às Tuas leis, nós podemos contar com o Senhor para nos guardar do mal, do inimigo. Que o Senhor nos ajude, Deus, a vencer nesse combate, porque é uma luta terrível que enfrentamos no mundo. O mundo é um lugar inóspito, é um lugar desagradável de viver, porque aqui nós sofremos muito. Mas ao mesmo tempo, essa luta que passamos no mundo é um privilégio, é algo muito valioso para a nossa vida futura. E que o Senhor nos dê essa graça, essa capacidade de vencer essa batalha contra as forças do mal e poder chegar na nova terra, estando ao Teu lado, no Teu reino. Porque o reino de Deus é o que precisa ser a realidade da nossa vida. Esse reino é que devemos buscá-lo em primeiro lugar, como a Tua palavra nos diz. E que o Senhor nos ajude, Deus, nessa caminhada, para que nós venhamos alcançar o fim dela e alcançar a vitória, e junto conosco levar muitas pessoas também, como o Senhor nos chama para fazer essa obra. É no nome de Jesus que nós pedimos isso e já agradecemos. Amém.